Graça e paz. Vocês estão bem, né? Quantos já conseguiram sentir a presença do Espírito Santo de Deus aqui? Fica aí, não sai daí não, tá, varão? Vão ficar de castigo aí. Queridos, é muita alegria estar aqui com vocês nessa noite. Estou muito feliz. Meu nome é Wagner, sou pastor da Igreja Atos de Amor, em Vila Velha. Conheci o pastor Antônio lá na igreja do meu amigo, o pastor Leandro Saldanha, em Marataízes. E ali a gente se conheceu e ele fez o convite. E nós estamos aqui hoje. Eu quero transmitir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Você crê que Deus não une pessoas, Deus une propósitos? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. É um propósito de Deus estar aqui. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuscidência, amém? E ele já tinha essa agenda marcada. Pode se sentar, pode ficar à vontade. Eu tenho certeza que vocês estão vivendo um tempo muito precioso aqui como igreja. Nós estamos vivendo um tempo em Vila Velha muito precioso como igreja. E o Espírito Santo que age lá é o que está agindo aqui. Então, a casa é a mesma, nós só estamos em cômodos diferentes. Nós estamos trabalhando só para um só, amém, irmãos? Então, estou muito feliz de estar aqui. Renatinho, que já conhece essa casa, está me acompanhando. Casou com uma filha minha, uma filha espiritual, uma ovelha. Uma responsabilidade muito grande, porque é a ovelha que mais ficava dentro da minha casa, é que estava mais próxima. Falei com ele para cuidar bem dela e está me acompanhando hoje. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 3, versículo 6. Geralmente, pastor Antônio, eu gosto de ficar muito à vontade, sabe? Só que hoje eu quero ser bem didático. E Deus colocou uma mensagem no meu coração semana passada, e eu quero compartilhar, eu quero que você seja edificado através da palavra de Deus e aquilo que Ele colocou no meu coração. Como a mensagem vai ser uma mensagem textual, eu gostaria que a mídia colocasse aqui, Atos capítulo de número 3, versículo de número 6. Consegue? Consegue, né? Vocês são um bênção demais. Quantos anos da igreja, pastor? 27 anos. Sua idade, né, pastor? Deus te abençoe. Amém. Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Amém? Coloca no versículo de número 1. Nós vamos começar por ele aí. Versículo de número 1, 3:1. Isso, pode deixando aí. Queridos, o capítulo de número 1 de livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos falando sobre uma promessa no capítulo de número 1. A promessa do Espírito Santo, e o Espírito Santo no capítulo 1 é uma promessa. No capítulo de número 2, o Espírito Santo é a promessa cumprida, é o cumprimento da promessa. O capítulo de número 3 agora, a igreja está cheia do Espírito Santo. Capítulo 1 é a promessa, no capítulo de número 2 o cumprimento da promessa, e o capítulo de número 3, a igreja está cheia do Espírito Santo. Vocês sabem o que aconteceu no capítulo de número 2, versículo de número 8, a igreja foi cheia do Espírito Santo, foi aquele mover, todo mundo cheio, todo mundo falando em línguas. E o capítulo 3 é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porém, nesse versículo de número 1, olha o que a Bíblia fala. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da adoração, às 3 horas da tarde.
Você não tem a NVT ou a Almeida, não? No versículo de número 1, presta atenção, eu vou falar aqui. A igreja está vivendo um tempo precioso. Nesse versículo aí, a igreja está vivendo um tempo maravilhoso. Nesse momento, Pedro e João estão cheios do Espírito Santo, estão vivendo um tempo extraordinário. O avivamento chegou, o cumprimento da promessa chegou, está tudo maravilhoso. E o versículo de número 1 do capítulo 3 fala que eles estavam indo ao templo às 3 horas para orar. Era um costume, um judeu devoto, ele orava pelo menos 3 vezes ao dia no templo, 9 horas da manhã, meio-dia e às 3 horas da tarde. Pedro e João agora estão indo para a tarde da bênção, 3 horas da tarde, para o culto de oração. Fazer o que? Orar. Mas eles já estão cheios do Espírito Santo, mas eles estão indo orar, mas eles estão vivendo o avivamento, mas eles estão indo orar. Eles estão vivendo um tempo precioso, mas eles estão indo orar. Eles não deixaram de fazer o que eles faziam, porque o momento maravilhoso chegou. E o que nós aprendemos com isso? Que melhor do que a promessa, melhor do que o avivamento, melhor do que o tempo precioso, é permanecer na intimidade com Deus. Vocês estão vivendo um tempo precioso, 27 anos de igreja, uma igreja viva, uma igreja que trabalha com célula, uma igreja que está multiplicando líderes, uma igreja que está multiplicando discípulos e não convertidos, uma igreja que está crescendo. Porém, não podemos nos esquecer daquilo que nos fez chegar até aqui. A oração tem que continuar, a intimidade tem que continuar, o relacionamento tem que continuar, o tempo a sós com Ele tem que continuar, o lugar secreto tem que continuar. Uma igreja que não ora, uma igreja que não sobrevive. Uma igreja que não tem intimidade é uma igreja que para. Uma igreja que deixa de orar é uma igreja que para de avançar. E eu quero acreditar que essa igreja é uma igreja de oração, assim como iniciou o culto, assim como vocês estão se consagrando. Pedro e João estão vivendo o cumprimento da promessa, mas não deixaram o lugar de intimidade. Aleluia. O problema é que as pessoas, quando elas chegam a um lugar de cumprimento da promessa, Deus abre a porta, a pessoa deixa de ir para a igreja. Deus abençoou com um carro, a pessoa vai para o shopping. Irmãos, isso é só lá em Vila Velha, só na Atos de Amor. Aqui em Miaípe não tem isso não, pastor. A pessoa buscava e chegou no tempo do cumprimento, para de orar, deixa de orar, não frequenta culto, não vai para a célula, não avisa, simplesmente some. E Pedro e João nos ensina que melhor do que a promessa é permanecer na intimidade. Aleluia. Eu profetizo que vocês irão viver tempos muito preciosos aqui. Eu profetizo um tempo de multiplicação de líderes, multiplicação de célula, multiplicação de discípulos. Mas eu também profetizo que a intimidade vai aumentar, a oração vai aumentar, o relacionamento vai aumentar, pessoas cheias do Espírito Santo que não irão deixar de fazer o que fizeram até aqui e o que fez vocês chegarem até aqui. Amém ou não amém? Pedro e João agora, versículo de número 2, estão indo. Pedro e João indo para a igreja, para a tarde de oração, para a tarde da bênção, orar. E quando eles chegam na porta da igreja, a Bíblia fala que tinha um paralítico. Ele é conhecido como o paralítico da Porta Formosa. Um paralítico que ficava do lado da porta do templo. Amém? Por que essa porta era chamada de Porta Formosa? Porque ela era feita de bronze de Corinto.
Era uma porta muito preciosa, era uma porta muito bonita. Quando a luz do sol brilhava, quando a luz do sol refletia nessa porta, ela chamava muito a atenção. Era um ponto turístico. E esse homem, esse paralítico, era colocado todos os dias do lado dessa porta. Para o quê? Para pedir esmola para quem entrava dentro do templo. Por que que esse paralítico era colocado ali do lado dessa porta? Porque ele sabia que quem tem uma vida de oração são pessoas solidárias. Quem tem vida de oração são pessoas que não vão passar sem ajudar, sem abençoar, sem dar uma esmola. Quanto mais, presta atenção no que eu vou liberar aqui para vocês, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu amo pessoas. Ele era colocado ali porque era bom o lugar que ele era colocado. As pessoas eram solidárias, porque quem tem vida de oração são pessoas solidárias. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu amo pessoas. Quanto mais a pessoa é de oração, mais ela se comove com a dor do outro. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu acredito e eu sou solidário. E presta atenção no que eu vou falar aqui, eu vou liberar e você recebe no seu espírito. Eu não acredito em alguém que é espiritual e se afasta de pessoas, pastor. Existem pessoas, presta atenção, que elas fazem totalmente ao contrário do que Pedro e João fizeram. Ela busca tanto a Deus, ela ora tanto, e ela se acha tão santo, que ela se torna a quarta pessoa da Trindade. Ela se torna a quarta pessoa da Trindade. Ela é tão santa que ela se isola, ela não fica mais no meio das pessoas. Não, porque eu sou diferenciado, eu sou santo. Eu não acredito nisso. Quem é de oração se aproxima de pessoas. Quem é de oração ama pessoas. O evangelho que me isola não é santificação, é satanização. O evangelho de oração é o evangelho que me aproxima de pessoas. Quem é cheio de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, ele está no meio de pessoas, ele ama pessoas, ele ajuda pessoas, ele apoia pessoas, ele levanta pessoas, ele discipula pessoas, ele acredita em pessoas, aleluia. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, quanto mais vida de oração eu tenho, mais eu quero ficar do lado de pessoas, aleluia. Sabe, irmãos, eu falo com algumas pessoas lá da igreja, cara, você não era antissocial assim, o que está acontecendo? Não, pastor, não, rapaz, você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que aprender a amar pessoas. Ah, pastor, porque tem gente que não tem jeito. Cara, a gente tem que ter paciência. Presta atenção, Deus não trabalha com fabricação de série, com fabricação em série. Vai ser todo mundo igual. Deus vai trabalhar na vida de todo mundo igual. Não, Deus não trabalha com fabricação em série. Ele trabalha na vida de cada um de uma forma individual. E você não pode determinar o tempo em que Deus vai trabalhar na vida do outro. Você tem que ter paciência. Se Ele fez rápido na sua vida, não significa que Ele vai fazer na vida do outro. Mas se isolar também não vai resolver o problema. Vocês fecham o coração com muita facilidade, sabe, pastor? Pede a Deus para dar um coração de pastor para você, de líder. Você tem que ter mais paciência, você tem que amar mais as pessoas e entender que Ele já está trabalhando na vida dessas pessoas. Amém ou não amém? Quantos aqui vão amar pessoas, vão querer estar do lado de pessoas, vão estar do lado, irmãos, esquece. Se vocês entenderem isso, essa igreja vai ficar pequena. Um culto, 2 cultos, 3 cultos, acabou. Uma igreja cheia do Espírito Santo que ama pessoas, convida pessoas para ir na célula, convida pessoas para ir na igreja, convida pessoas para ir na oração, convida pessoas para estarem aqui. Amém ou não amém? E aqui nós temos um contraste, versículo de número 3. Qual é o contraste? Um homem aleijado de nascença.
era colocado do lado de uma porta que brilhava. Um homem aleijado de nascença era colocado no chão do lado de uma porta que chamava a atenção. Essa porta era bela, essa porta era chique, essa porta brilhava, era um ponto turístico. Se fosse hoje, pastor Antônio, se existisse essa porta hoje, o que ia dar de gente tirando foto do lado dela? Vou postar no meu Instagram. Mas você pode ter certeza que ia cortar o aleijado. Não, peraí, deixa eu cortar esse aleijado aqui, que está do lado dessa porta. A porta era bela, porém tinha um paralítico no chão. Porém, o que Pedro nos ensina? Pedro chega perto do paralítico, olha para ele, estende a mão e ajuda o paralítico. Nada daquilo era mais importante. A porta não era mais importante do que quem estava no chão. Amém ou não amém? A porta tem preço, o paralítico tem valor. A porta é coisa, mas o paralítico é gente. Deixa eu liberar uma palavra para vocês aqui. Podemos mudar a igreja, podemos colocar ar-condicionado, podemos deixar um templo lindo, investir no aquário, investir no sub, investir na guitarra, investir no som, botar ar-condicionado, pintar, mas isso tudo é coisas. Nada aqui é mais importante do que pessoas. Nada aqui é mais importante do que almas. Nada aqui é mais importante do que aquele que está no chão. E Pedro e João nos ensina que quem estava no chão era mais importante do que a porta. E eles param, e eles ajudam, e eles estendem a mão. Para quem? Para quem estava no chão. Igreja é hospital. Nós estamos aqui por causa dos doentes. Ele está aqui por causa dos doentes. Eu parei um pouco de orar. Minha oração era só Deus, só manda para cá quem não presta. Manda para cá só os ruins que ninguém quer. Pode mandar para cá. Agora continuo falando, pode continuar mandando os que não prestam, mas manda uns mais ou menos também. Está muito cheio do que não presta. Meu Deus, mandou o Renatinho para lá. Eu tive que mudar a oração, pastor. Porque nós, querido, estamos aqui e acreditamos no poder do Evangelho. Era, mas não vai ser mais. Fazia, mas não vai fazer mais. Fumava, mas não vai fumar mais. Porque o poder de Deus tem o poder de transformar e mudar vidas. Amém ou não amém? Nada, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nada aqui é mais importante do que almas. A cadeira não é mais importante do que almas, o som não é mais importante do que almas, a parede não é mais importante do que almas, a cor da parede, o ar-condicionado, nada é mais importante do que almas. As pessoas estão preocupadas demais. Teve uma irmã, a gente pintou a parede, a igreja toda de preto lá na Atos de Amor. Tudo de preto, vamos pintar tudo de preto. Por quê, pastor? Porque é melhor para filmagem, é melhor para foto, é melhor para concentração. A minha esposa estava me explicando, ela é psicóloga, falando que o preto, o fundo preto faz você focar mais na pessoa que está ministrando. Ninguém quer ser o foco aqui, mas quem tem TDAH como eu, déficit de atenção, se passar um mosquito me tira a atenção, isso faz a diferença. Aí nós pintamos a igreja toda de preto, pastor. Aí a irmã chegou: ai, pastor, eu estou me sentindo oprimida aqui. Por quê, irmã? Essa parede toda preta. Preta é a cor da opressão. Eu falei: então vai para o centro de Macumba. Eu falei com ela, porque lá é tudo branco. Lá você vai ficar à vontade lá. Eu falei com ela. Falei: minha filha, preto não é a cor do capeta, não. Eu sou casado com a moreninha. Eu falei com ela: não tem nada disso não. A caixa de som é do capeta porque é preto. Para com isso.
Você está olhando para coisas. Olha para o que Deus tem feito nas almas. Deus está salvando todo culto. As almas, nós batizamos 50 pessoas em um ano. Amém? Amém, pastor? Nós batizamos 50 pessoas, o ano nem acabou, nós batizamos já 50 pessoas. Olha para isso, você está olhando para coisas, você está olhando para o lugar errado, você está olhando para a parede. Olha para aquilo que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo não depende de cor de parede para ele descer. Aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, um povo sedento, um povo faminto, aonde tem gente, aleluia, aonde tem gente querendo adorar em espírito e em verdade, ali ele vai fazer, aleluia. Então para de olhar para coisas e vamos focar em pessoas, em almas, amém? É um tal de eu não gostei disso. Nossa, é um demônio da insatisfação. Não esquece não que o diabo desceu do céu por causa da insatisfação. A insatisfação é um perigo. Eva não estava satisfeita com tudo que ela tinha. Todas as árvores eram pouco para ela, e a insatisfação fez ela comer. Cuidado com a insatisfação, tá? Para com isso, porque isso não é de Deus não. Versículo de número 3. Ele pediu uma esmola. E olha só, alguém vai me dar uma esmola. Todo dia alguém me coloca aqui porque eles me dão esmola. E esse paralítico, ele queria uma esmola. E esse paralítico, ele falava dentro dele: eles vão ter pena de mim, eles vão ter dó de mim, eles vão ter peninha de mim, eles vão ter dó de mim, então eles vão me dar uma esmola, porque todo mundo tem pena de mim, todo mundo tem dó de mim. Esse sentimento existe até hoje dentro das igrejas. E existem pessoas que ficam nutrindo esse sentimento. Eles vão ter pena de mim. Quem nutre o sentimento, eles vão ter pena de mim, só recebe esmola. Irmãos, é uma palavra revelada, você tem que entender a revelação da palavra, amém ou não amém? Quem fica nutrindo o sentimento, eles vão ter pena de mim, só recebe uma esmola. E dentro da igreja até hoje existe, só lá na Atos de Amor, aqui não existe isso não. Gente que tem um sentimento de autocomiseração. Ela muda o rosto para as pessoas sentirem pena dela. Tem uma que chega lá perto da igreja, quando ela chega na porta da igreja, ela faz assim, ó. Ela muda até o jeito de andar para que as pessoas sentem pena dela. As pessoas que têm um sentimento que as pessoas têm um sentimento de pena dela, são pessoas que ficam procurando o profeta para receber aquilo que elas querem ouvir. Esmola. A revelação da palavra não é o suficiente para ela, pastor. Tem que ser um eis-me aqui, eu sou usado, pastor é usado. Não estou falando que esse dom não é bênção, mas a maior revelação é a palavra de Deus, amém ou não amém? Ele estava acostumado que as pessoas sentissem pena dele. Só que quem sentia pena dele e dava uma esmola, só melhorava o dia dele. Ajudava ele a bater a meta do dia. Qual era a meta do dia? Receber a esmola. Quem colocou ele depois voltava com ele para casa. Todo mundo que ficou com pena dele só fez isso, deu uma esmola para ele. Pedro e João faz diferente. Olha só, o negócio é o seguinte: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E eu vou te falar uma verdade aqui, presta atenção. O verdadeiro evangelho não muda o seu dia, o verdadeiro evangelho muda a sua vida. Quem fica procurando uma esmola não sai da condição em que está. E eu liberei essa palavra lá na igreja onde eu sou pastor. Já tem muito tempo que eu não tenho pena de muita gente. Pastor, eu trabalho com dependente químico já tem 16 anos. Eu sou um ex-dependente químico. E eu não tenho pena não, pastor. Porque se eu tiver pena eu vou dar esmola. Meu filho, o negócio é o seguinte: você está como? Você se tornou um usuário de droga? Você é um dependente químico? Sim. Então, meu filho, eu não vou te dar uma palavra não. Eu vou te apresentar Jesus, porque só Jesus pode mudar a sua história. Eu não vou ficar te dando esmola não, não vou ficar com pena de você não. Ai, pastor, meu filho, você tem que ir para o projeto, você tem que se tratar, você tem que cuidar de você.
Você tem que deixar Jesus entrar na sua vida, porque só Ele pode mudar a sua história. E conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor é poderoso para te libertar. Eu não vou ficar massageando o ego das pessoas, não. Ai, pastor, estou com o meu casamento todo destruído. Então vai lutar pelo seu casamento. O maior interessado é você, então vai buscar a Deus. Deixa Deus entrar dentro do seu casamento. E deixa eu liberar uma palavra para você aqui. Eu fui ministrar, ontem eu participei de um podcast, Pode Casar, e eu falei isso com a Tânia. Casamento não tem problema, pastor. Casamento não tem problema. O problema do seu casamento é você. Você é o problema do seu casamento. Porque se você deixar Deus trabalhar em você, seu casamento vai ser mil maravilhas. Quem leva o problema para o seu casamento é você. Quem leva o problema para o casamento é a mulher, o homem. Ou seja, as pessoas chegam querendo que eu resolva o problema delas, pastor. Eu não estou aqui para resolver o problema de ninguém. Eu falei isso lá na igreja que eu pastoreio. Não me procura para resolver problema seu. Eu estou aqui para te aconselhar na palavra, para te mostrar o caminho, para te apresentar Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. As pessoas olham para o pastor resolver os problemas dela. A pessoa vai e destrói o casamento dela em 20 anos, e o pastor tem que vir e dar uma esmola e acabar e resolver o problema do casamento dela. Não. Eu falo para todos os casais: pode contar comigo. Eu sou pastor para te mostrar o caminho, para te mostrar a palavra, para te aconselhar, mas o B.O. é seu. Então se coloque na condição de você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, e você ter o domínio próprio, amar sua esposa como Cristo amou a igreja, você ser a mulher sábia que edifica a sua casa. Você está na condição de um dependente químico, agora é hora de cuidar de você, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, ir para um projeto, ler a palavra do Senhor. Isso é evangelho, é um evangelho que muda, que transforma. Amém ou não amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu não vou ter pena de ninguém. Quem tem pena dá esmola. Quem tem pena dá esmola. O que eu tenho para você é mais do que esmola. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Aleluia. Eu não quero te apresentar um evangelho que vai mudar o seu dia. Eu quero te apresentar um evangelho que vai mudar a sua vida, que vai transformar o teu casamento, que vai te libertar de uma droga. Esse é o verdadeiro evangelho. Sabe, pastor, eu vejo muito o senhor postando sobre mensagens intencional. Eu vejo muito. É isso. Eu não vou ficar pastoreando uma igreja que eu vou ficar falando para as pessoas o que elas querem ouvir. Porque não existe evangelho sem renúncia. Não existe salvação sem renúncia. Eu não aguento esse evangelho triunfalista que estão ministrando por aí. Vem para Jesus, se você tem uma casa, você vai ter duas. Eu ainda estou morando de aluguel, pastor. Vem para Jesus, se você tem um carro, você vai ter dois. Ainda a gente compra, a gente recebe uma Bíblia quando a gente compra o carro, um boleto. Eu não estou aqui para ficar, eu estou aqui para alcançar as mansões celestiais, a eternidade, andar nas ruas de ouro, ir para um lugar onde não tem choro, onde não tem tristeza. Eu estou aqui para te conduzir, para ficar conquistando as coisas terrenas, não. A própria Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O segredo é ser uma pessoa melhor, é ser um servo melhor, é ser um líder melhor, é ser um pai melhor, é ser um pastor melhor. Eu estou cuidando das ovelhas, eu sou um líder, estou cuidando da minha célula. Enquanto eu estou cuidando das coisas do Senhor, Ele está cuidando das minhas coisas. Ele está entrando na minha casa, Ele está mudando tudo. Amém ou não amém? Não vou ficar com pena, eu falo. Esse sentimento não é um sentimento bom. Ter pena de pessoas. Meu filho, olha, eu vou me comover com a sua situação, assim como Pedro e João se comoveram com o paralítico. Mas eu estou aqui para liberar uma palavra para a sua vida. Melhor do que a esmola é a palavra que eu vou liberar. Levanta e anda.
Melhor do que a esmola é a palavra que eu vou liberar. Deus vai restaurar a sua casa. Melhor do que a esmola é a palavra que eu vou te dar. Você vai sair, você vai ser liberto. Jesus vai mudar a sua casa, Ele vai entrar. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Versículo de número 4. Pedro e João voltaram para ele e disse: olhe para... O que Pedro falou para o paralítico? Olhe para... Queridos, deixa eu falar uma coisa. Eu estou cansado de ficar ouvindo das pessoas assim: olha só, você vai para a igreja, mas não olha para o pastor, não. Vai para a igreja, mas não olha para a igreja, não. Você vai para a igreja, mas não olha para quem é do ministério de louvor, não. Eles falam que quem é do ministério de louvor, não fica olhando, não, porque se você olhar para o homem, querido, olha assim. Olha assim. Para com isso. Se é homem de Deus, pode olhar. Se é mulher de Deus, pode olhar. Gideão, em uma das suas batalhas, ele disse o seguinte com os seus soldados: olha para mim e faça o que eu fizer. O que Paulo fala? Seja meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Isso que ele falou. Se é homem de Deus, pode olhar. Ah, pastor, me decepcionei, então não era de Deus. Porque quem é de Deus, você pode ter como referência. E eu estou aqui para te liberar uma palavra. Quem é de Deus vai te ajudar a viver o sobrenatural. Cola nas referências que você tem. No seu líder, referência, cola nele e olha para ele. Seu pastor, referência, olha para ele, cola nele. Se ele está seguindo o que a Bíblia fala, olha para ele sim. Tenha como referência sim. E eu vou liberar a palavra que eu liberei na igreja que eu pastoreio. Suas referências não estão no YouTube. Teve um povo lá na igreja que começou a fazer seminário. Eu já fiz o bacharel em teologia, já fui seminarista e já fui professor de seminário. Falei: olha, cuidado, porque eu conheço muita gente que entrou no seminário para aprender e ficou burro. Não, irmão, desculpa, tá, pastor, que eu falo assim meio estudou para aprender e ficou burro, se tornou crítico. Ah, pastor, olha só, os professores do seminário são de Deus. Ó, pastor, os professores dos seminários, esses são os bons mesmo. Falei: minha filha, deixa eu te falar uma coisa. O professor de seminário que dá uma matéria, Fundamentos da Fé, ele tem essa matéria gravada no seu notebook, e para toda a turma ele vai dar uma matéria, Fundamentos da Fé. Se todo dia eu pregar a mesma mensagem, eu vou saber ela de cor. E o dia que eu pregar ela para você, você vai: uau! Bom mesmo é seu pastor, que tem que preparar uma mensagem nova todo domingo. Bom mesmo é seu líder, que tem que preparar uma mensagem nova toda semana. Amém? Deixa ela à vontade, é fogo puro. Então, para de você valorizar as pessoas de fora, sendo que você tem referências dentro de casa, pastor. Você sabe por quê? Porque o camarada do YouTube fala algo lá e recebe 20 mil curtidas, e é algo que a gente está falando na igreja o tempo todo. Ô glória! É algo que a igreja está ouvindo do pastor, é algo que a igreja está ouvindo da liderança. Aí, quando alguém de fora lá fala, estoura. Aí o irmão compartilha, o famosinho, mas não compartilha do pastor, mas não compartilha do irmão que está falando a mesma coisa. Ou seja, aqui dentro você tem referências. O seu líder é sua referência, o seu pastor é sua referência. Então para com esse negócio de não olha para o homem não. Se é homem de Deus, pode olhar. Se é mulher de Deus, pode olhar. Amém ou não amém? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Versículo de número 5.
Versículo de número 5. Não foi arrebatado? Não, eu estou aqui. Estão aqui ainda, pastor. O homem fixou os olhos nele, esperando receber alguma coisa. Versículo de número 6. Pedro falou: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta aí, anda. Versículo de número 4, ele falou o quê? Olhe para. No versículo de número 4 ele falou: olha para nós. No versículo de número 5, coloca aí, 6, aí. Pedro, no entanto, disse: não, eu não tenho. Ele não falou assim: nós não temos prata nem ouro. Não. Ali é o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Ele não falou: eu lhe dou o que nós temos, pastor. A gente tem que fazer uma hermenêutica do texto para a gente entender. Presta atenção: o que tenho te dou. Ele não falou: que nós temos, nós vamos te dar. Eu sou responsável por aquilo que eu carrego. Pedro estava falando, pois ele era mais velho, ele era mais experiente. Você não vai ver na Bíblia João sendo usado por Deus com dom de cura. Você vai ver Pedro sendo usado por Deus com dom de cura. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Ou seja, Pedro agora está com autoridade para ministrar sobre aquele paralítico. Nessa situação aqui, Pedro tinha autoridade. Pastor, e o que isso nos ensina como igreja? Cada um vai fluir naquilo que foi chamado. Está virando uma bagunça. Quem foi chamado para cantar quer pregar, quem foi chamado para pregar quer cantar, quem foi chamado para ser líder quer ser pastor, quem foi... Irmão, se você conseguir identificar o seu dom e aquilo que Deus te chamou para fazer, e você conseguir fluir nisso, você vai ajudar muito o seu pastor. Cada um vai fluir naquilo que foi chamado. Vira para a pessoa e fala assim: não inventa não. Se o seu dom é de cura, deixa Deus te usar. Se o seu dom é ensinar, deixa Deus usar. Eu conheço uma menina lá da igreja, pastor, que ela está melhor do que a Bíblia. Que a Bíblia fala dos 5 ministérios, já está com 8. Ela está em tudo. Ela está na dança, está no acolhimento, está na intercessão, ela está no louvor, ela está em tudo. Aleluia. Deus está falando aqui nesse lugar, hein? Falei: minha filha, vamos fazer o seguinte: fica pelo menos só com o que a Bíblia manda, com 5, e os outros 3 que você tinha, vai dar assistência para o seu marido dentro de casa, vai cuidar do seu filho dentro de casa, vai ajudar a sua esposa dentro de casa. Amém ou não amém? Cada um vai fluir naquilo que foi chamado. Pedro falou com ele, Pedro tomou a frente. Espera aí, João, fica quietinho aí, espera aí. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não vejo Pedro falando aqui, não vejo João falando. João fica quietinho. Você sabe por que João fica quietinho? Porque João não tinha um dom de cura. O ministério de João era o ministério do amor, pastor. O ministério do João era o ministério do cuidado. O ministério de João era o ministério do discipulado. Você sabe o que Jesus falou? João, cuida da minha mãe. Ele tinha o cuidado do amor, o cuidado do discipulado, o cuidado de cuidar de pessoas. Amém ou não amém? Quando João vai escrever as epístolas, você sabe como que ele começa? Filhinhos. Mas Pedro não ia fazer isso nunca, bruto. Pedro ia fazer isso, Renatinho? Ele tomou a frente. Pedro era bruto, mas João era filhinhos. Olha a diferença aqui, ó. Pedro fala muito,
João fala pouco. Pedro era extrovertido, João era introvertido. Pedro era para frente, João era mais na dele. Pedro tem audácia, João, ele pensa mais antes de falar. E nós temos aqui duas pessoas diferentes, mas caminhando juntos. Você sabe o que é isso? A igreja é assim, a gente se completa nas nossas diferenças. Pedro e João eram diferentes, mas se uniam com o mesmo propósito, pastor. Aleluia! O segredo é estar no mesmo propósito. Quem não está na mesma visão, vira divisão. Amém? Participei de um seminário do MDA em 2015, lá na igreja do pastor Dilon Ferrara, em Curitiba. O pastor Alex Rangel, ele até faleceu na pandemia. Ele falou o seguinte: com quem você anda determina onde você vai chegar. Com quem você anda determina o que você vai viver. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu não tenho problema do seu temperamento, do seu dom ser diferente do meu, pastor. Você sabe por quê? Porque você é o cara que vai falar, talvez como Pedro, levanta e anda. Mas esse paralítico nunca andou na vida dele, era um paralítico de nascença. Pedro era o cara que tinha autoridade para falar, levanta e anda. Mas só João ia ter paciência para falar, vem cá, vou te ensinar a andar. Aleluia. Porque ele era o cara do amor, porque ele era o cara da mesa, do discipulado, ele era o cara que ia ter paciência. Vocês estão entendendo aqui? Somos diferentes, mas estamos no mesmo propósito. Somos diferentes, mas temos a mesma missão. Somos diferentes, mas estamos trabalhando para a mesma pessoa. Só existe um reino e só existe um rei. Amém? Então, se você tem um dom de cura, pode curar. Se você é o levanta e anda, pode fazer, mas sempre vai ter um João do seu lado, que vai ter mais paciência que você, que vai trazer para a mesa, que vai tomar um café e que vai fazer um discipulado. Amém até aqui? Eu já estou partindo para o final, hein? Versículo de número 7. E tomando pela mão direita o levantou. E aqui também tem um segredo. Quando Pedro falou, pastor, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, o paralítico ainda não estava curado. O paralítico só estava curado e só levantou depois que Pedro pegou na mão dele. Dentro das igrejas as pessoas estão cansadas de falácias, de pessoas que só falam. Evangelho não é só falar. Pedro falou em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, mas estendeu a mão para levantar. Tem gente que fala muito, mas estende a mão pouco. Tem gente que prega muito, mas estende a mão pouco. Pedro tem autoridade para dizer levanta e anda, mas estendeu a mão. Você sabe por quê? Unção sem compaixão é autopromoção. Unção sem compaixão é autopromoção. Pedro tem autoridade para dizer levanta e anda, mas estendeu a mão para levantar o paralítico. Quantos aqui têm estendido a mão para levantar paralítico? Você pode entender sobre teologia, você pode entrar dentro do seminário. Um dia, os mestres da lei, querendo colocar Jesus na prova, falou: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: o que vocês entendem da lei? Eles falaram: opa, isso é fácil para nós. Amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração.
e amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus falou: uau, você falou muito bem, você está salvo agora. Não, Jesus não falou isso. Uau, vocês falaram muito bem, faça isso e viverás. Jesus falou assim: o que vocês entendem como teoria não te leva para o céu. O que você coloca em prática sobre aquilo que você entende é que vai te levar para a eternidade. É colocar em prática sobre aquilo que eu entendo. Ou seja, não adianta eu falar e não estender a mão, não adianta eu falar de amor e não amar. Amém? Por que que Pedro estendeu a mão para o paralítico? Pelo menos 3 motivos de Pedro ter estendido a mão para o paralítico. Vamos lá. Pedro, primeiro, está imitando Jesus. Como assim? Quando Jesus entrou na casa de Jairo, a filha de Jairo estava morta, Jesus pegou pela mão dela e falou: menina, levanta. Pedro estava lá. Pedro viu Jesus fazendo. Ou seja, Pedro está imitando Jesus e está fazendo o que Jesus fez. Amém? Segundo, por que Pedro estendeu a mão? Porque Mateus capítulo 14, versículo 22, quando Jesus veio caminhando sobre as águas e Pedro falou: deixa eu andar também. Jesus falou: vem, Pedro. Pedro, caminhando sobre as águas, observando o vento forte, a tempestade, começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele falou: Jesus, me socorre. E Jesus, o pegando pela mão direita, fez ele voltar a caminhar sobre as águas. Primeiro, Pedro está fazendo aquilo que Jesus fez. Segundo, Pedro está fazendo por alguém aquilo que Jesus fez por ele. Terceiro, Pedro estava passando uma dificuldade no seu casamento, porque a sua sogra estava enferma. E Jesus entrou na casa de Pedro e acalmou a esposa de Pedro e curou a sogra de Pedro, e a sogra de Pedro estava curada. Algumas pessoas falam que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra de Pedro. Não acredito nisso não. Minha sogra é uma bênção, graças a Deus. Não acredito nisso não, amém, irmão? Pedro negou Jesus. O varão está rindo ali, ó. Pedro não negou Jesus porque Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro ficou feliz que Jesus curou a sogra dele. E agora Pedro está fazendo pelo paralítico aquilo que Jesus fez na família dele. Amém? Deus me trouxe lá de Vila Velha para falar para essa igreja. Ele vai te levantar para você levantar alguém. Ele vai restaurar a sua família para você restaurar a família de alguém. Ele vai te curar para você curar alguém. Quando Jesus levantou Pedro, ele já estava vendo o que Pedro seria lá na frente. E Pedro só estendeu a mão para o paralítico porque um dia alguém fez por ele, que foi Jesus. Amém ou não amém? Quero partir para o final aqui agora. No versículo de número 7. E logo seus pés e artelhos se firmaram. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Versículo de número 8, presta atenção. Deu um salto, ele se levantou, começou a andar, e em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Vai. Quando o viram caminhando e ouviram louvar a Deus, até aí. Ele só queria uma esmola. Ele só queria uma esmola. Vocês estão aqui ainda, não tem ninguém dormindo não. Ele só queria uma esmola. Eu vou falar aqui, vocês vão contando. Eu vou falar uma coisa, vocês vão falar um. Vou falar outra, vocês vão falar 2. Mas bem firme, amém? Coloca no versículo de número 8 aqui. Versículo número 8. Eu vou falar, vocês contam, tá lá? Ele só queria uma esmola. O paralítico só queria uma esmola. Ele se levantou, se firmou, saltou, se colocou de pé, andou, entrou no templo, adorando a Deus. Ele só queria uma esmola e Jesus fez infinitamente mais na vida dele.
Eles só queriam uma esmola e Jesus fez muito mais. Amém? Esse é o poder do Evangelho, fazer além do que nós pedimos ou pensamos. E depois que ele foi curado, sabe o que ele fez? Ele entrou dentro do templo junto com Pedro e João. Ele não saiu da igreja não, depois que foi curado ele não saiu não. Depois que ele foi curado, ele foi para a igreja. As pessoas estão sendo curadas, estão saindo da igreja. Ele foi curado, ele foi para a igreja. Ele falou: Pedro e João, vocês estão indo orar? Pô, estou orando com vocês, eu vou orar com vocês. Ele entrou dentro do templo e entrou saltando e adorando, e as pessoas ficaram admiradas. Ele não precisou de falar para ninguém o que Jesus fez na vida dele. As pessoas viram o que Jesus fez na vida deles, e elas ficaram admiradas, falando: esse daí era o paralítico que estava na porta, mas agora ele está curado, e além de curado ele está na igreja, além de estar na igreja ele está adorando, ele está saltando, ele está engrandecendo o nome do Senhor. Esse é o poder do Evangelho, de pessoas que chegam na vida da outra, não para dar uma esmola, mas para fazer a diferença. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que mudou na vida das pessoas depois que você entrou na vida delas? O que mudou na vida do paralítico depois que você passou na vida dela? Você só deu uma esmola ou estendeu a mão e falou: levanta e anda, eu tenho uma palavra de Deus para você? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para te deixar pensando. Se pudesse multiplicar 20 pessoas igual a você na igreja, a igreja seria saudável ou problemática? Se pudesse multiplicar 20 Renatinho hoje dentro da Atos de Amor, era problema. Você sabe por quê? A gente ensina o que a gente sabe, mas a gente multiplica quem a gente é. As pessoas que chegarem aqui nessa igreja, elas vão fazer o que vocês fazem. Se tem um povo apaixonado, elas vão ser apaixonadas. Se tem um povo que multiplica, elas vão multiplicar. Se tem um povo que gosta de célula, elas vão querer célula. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Como nós estamos multiplicando as pessoas? O que tem acontecido na vida de quem está no chão, dos paralíticos da vida? Eu não acredito numa igreja que não ama pessoas. Sabe, isso eu falo que Deus deu um nome muito que carrega uma responsabilidade muito grande, que é a igreja que eu pastorei. O nome da igreja é Atos de Amor. Qualquer coisa, mas não tem amor não na igreja? Tem amor, irmão. Mas nem sempre amor é o que eu vou falar, o que você quer ouvir. Às vezes o amor está na correção, às vezes o amor está na disciplina. Deixa eu te falar, suspeita muito das pessoas que falam só o que você quer ouvir. Quem te ama de verdade te confronta em amor. Quem te ama de verdade fala: você está errado, você precisa de amadurecer nessa área, você precisa de crescer, de ter mais responsabilidade. Essas são as pessoas que te amam de verdade. Se coloque de pé, se coloque de pé. 27 anos, vai chegar muitas outras pessoas aqui, e lembre sempre disso: você ensina o que você sabe, mas você multiplica quem você é. As pessoas não vão fazer o que você está falando, elas vão fazer o que você está fazendo. Infelizmente, se você fala uma coisa e vive outra, esse não é o Evangelho. Eu profetizo uma multiplicação sobre esta igreja. Eu profetizo discípulos. A Bíblia não fala aí de fazer convertidos, a Bíblia fala aí de fazer discípulos.
Você vai fazer discípulos. Uma vez, pastor Antônio, perguntaram para Billy Graham. Billy Graham, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. Do que você arrepende de não ter feito na sua vida? Isso eu li num livro. Ele falou assim: eu me arrependo de não ter feito o outro Billy Graham. Parou nele, pastor. Ele ganhou, mas ele não conseguiu fazer um discípulo, um outro Billy Graham, para dar continuidade naquilo que ele estava fazendo. A sua célula não pode parar o dia que você não vai. Tem outra pessoa igual a você lá dentro, que vai fazer o que você faz. Amém? Você não é essa cocada toda não, então bora multiplicar pessoas igual a você. Você não é o centro das atenções. A gente está aqui para a célula fluir o dia que eu não estiver nela. Aconteceu um imprevisto, eu sei que vai ter adoração, eu sei que vai ter oração, porque lá tem pessoas de adoração e oração, porque eu estou multiplicando pessoas, eu estou ensinando, eu estou fazendo discípulos. Amém? Eu vou ter uma outra oportunidade para falar mais, mas hoje a palavra que Deus me deu foi essa. O que está mudando na vida das pessoas depois que eu passei pela vida delas? Será que eu estou dando esmola ou eu estou com autoridade falando? Levanta e anda, mas minha mão está aqui estendida. Talvez eu não vou ser o cara que vou falar levanta e anda, mas vou ser o cara do amor, do discipulado, do cuidado, para ajudar. Amém? Vocês possam viver muitas coisas boas, que vocês possam ter um batismo de amor, um batismo de amor por almas, por vidas. Esses dias eu estava em casa e isso não vou falar por vaidade. A minha esposa falou: eu não conheço alguém com um coração igual o seu. A pessoa faz, você continua amando. Eu falei: minha filha, eu sou perdoado todos os dias. Jesus nunca desistiu de mim, eu não tenho direito de desistir de ninguém. O que vai dar muito trabalho hoje é o que pode dar muito fruto amanhã. O evangelho que descarta as pessoas já tem muito aí para fora aí. A gente é o evangelho da graça. A graça não é licença para se pecar, mas é o poder de Deus para resistir ao pecado. A gente vai ter que estender a mão, a gente vai ter que levantar, vai ter que ajudar. Ai, mas parece que não aprende, mas a gente vai ter que ter paciência também. Vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo nos ensinar. Espírito Santo, me ajuda, me ensina a lidar com Pedro, me ensina a lidar com Judas na mesa. O que Judas fez não mudou quem Jesus era. Você não pode se tornar o que fizeram com você. Se eu me tornasse o que fizeram comigo, eu seria uma pessoa amarga, eu seria uma pessoa de coração fechado. Eu sei para que Jesus me chamou e eu preciso de continuar fazendo o que Ele me chamou para fazer. O problema é que eu vou repetir isso, a gente fecha o nosso coração muito fácil. Pede ao Senhor para colocar amor no seu coração por vidas. Fala: Senhor, eu quero olhar para as pessoas como o Senhor olha. Eu quero perdoar como o Senhor perdoa. Eu quero amar como o Senhor ama. Não permita que eu feche o meu coração para pessoas. Eu quero ter um olhar de misericórdia. E você pode ter certeza que se a oração da igreja foi essa, ninguém vai parar essa igreja. Essa igreja vai ser conhecida como uma igreja que ama, uma igreja que cuida. E as pessoas já estão feridas demais. Não vou na igreja não. Lá eles olham torto para a gente. As pessoas estão feridas e elas atacam para se defender. E a gente só vai conseguir ganhar as pessoas através do amor. Não adianta, não tem outra arma, não tem outra ferramenta para ganhar almas se não for o amor. As pessoas, elas precisam do toque, de ser lembradas, de receber uma mensagem: que bom que você veio,
Que bom que você estava no culto hoje. Você é muito amado, você é muito amada. Eu falo isso com o acolhimento da igreja. O acolhimento da igreja é todo visitante que vai na igreja, depois ele é bombardeado de mensagens, mulheres mandando para mulher, homens mandando para homens, e eu quero que vocês mandem mensagem: que bom que você veio, que bom que você cultuou a Deus conosco hoje. Eu quero te convidar para a nossa casa de amor, lá é casas de amor, né? Casas de amor Ananias, casas de amor, enfim, lá a gente não chama de células, é casas de amor, mas é a mesma coisa. Te convido para a sua casa de amor. Na verdade, o visitante veio, era para ele ser cercado de líderes e de membros no final. Você não quer visitar a minha casa de amor, não? Eu ouvi aqui que casa de amor já está, tem casa de amor que está virando congregação aqui, já está na hora de multiplicar. Célula boa é a que cabe em volta de uma mesa. Eu falo isso para eles lá. Célula boa é que você faz em volta de uma mesa, que tem compartilhamento da palavra, que você consegue ouvir, olhar no olho. Cresceu demais, multiplica, vai alcançar outras casas. Você, como líder, já olha alguém do seu lado para ser um outro líder. Eu falo isso. Eu tenho uma casa lá que não para de multiplicar. A pastora Cris coloca uma garrafa de café na mesa. Ela coloca uma garrafa de café na mesa e ela faz a célula dela em volta da mesa. Daqui a pouco não está cabendo na mesa, ela multiplica, porque ela já está preparando alguém. E que seja assim. O pastor não quer que essa igreja multiplique as células para ter uma igreja cheia, mas é para alcançar mais vidas. Tem amor para ser um anfitrião, né, pastor? O meu maior desafio hoje é anfitrião. Pessoas que estão dispostas a abrir a sua casa para receber pessoas. Vão sujar seu sofá, vão jogar milho de pipoca no chão. A minha casa, pastor, meu filho hoje que está comandando uma célula, ele tem 14 anos, começou com 6 pessoas, foi para 32, eu multipliquei 2 vezes e agora tem que multiplicar de novo. O meu filho, ele é ganhador de almas. Eu preciso de supervisionar as células. Eu deixo minha esposa e meu filho lá, e às vezes eu chego, eu ajudo a limpar, eu ajudo a lavar os copos, eu ajudo a varrer a casa, eu passo um pano. Por quê? Porque é pelo reino. Se não tiver amor, você não faz isso. É só o amor que vai fazer você chegar em casa cansado do trabalho e arrumar e preparar e colocar um louvor. É só o amor que tem o poder de fazer isso. E você vê pessoas depois restauradas, casamentos depois restaurados, pessoas depois sendo libertas, e você olhar e falar: valeu a pena. Valeu a pena. Aos 3 anos atrás, meu telefone tocou: pastor, tem uma pessoa assim, 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 ele está em situação de rua, a família não quer, a esposa colocou para fora, ele está aqui sentado na calçada da minha casa, tem como o senhor vir aqui? Aquele dia eu estava cansado, pastor. A segunda-feira para mim é muito difícil, porque lá nós temos 2 celebrações, e eu ministro nas 2 celebrações, e eu fico o dia todo na igreja. E segunda-feira, foi numa segunda-feira, eu falei: pastor Alessandro, eu vou aí. Cheguei lá, vi aquele jovem sentado chorando. Falei: meu filho, o que foi, pastor? Eu estou afundado nas drogas, minha esposa me colocou para fora de casa, eu estou na rua, tem 2 dias que eu não como, tem 2 dias que eu não durmo, tem 2 dias que eu estou assim, andando e estou usando droga. Falei: o que você quer, meu filho? Falei: pastor, eu quero me tratar, me ajuda. Liguei para o pastor Isaías: pastor, tem uma vaga aí no projeto? Não tem. Liguei para o pastor José Carlos, lá em Pitanga, na Serra de Vila Velha, na Serra é longe. Pastor, tem uma vaga aqui, traz ele, pastor. A igreja vai poder ajudar? Eu falei: vai, pela fé também, que eu não posso ficar pagando tratamento para todo mundo. Vai, pastor, vai poder ajudar. Eu coloquei ele dentro do carro naquela segunda-feira.
atravessei a Terceira Ponte, atravessei a Reta da Penha, atravessei Vitória, cheguei lá na Serra, ele não parava de chorar. Ele chorava, e dentro do carro eu liberei uma palavra para ele, eu falei: meu filho, recebe essa palavra no seu espírito, vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Ele recebeu, ele ficou 7 meses no projeto. Quando ele entrou no projeto, a esposa dele me ligou: pastor, estou grávida. Eu fui lá no projeto, eu falei: a sua esposa está grávida, mas você não vai sair daqui antes do tempo, o Senhor está cuidando dela. Ele ficou, cumpriu o tratamento dele, e tem 3 anos que ele está limpo. Deus restaurou o casamento dele. Ele é do acolhimento da igreja, ele trabalha na igreja, ele abriu a casa dele para uma célula, multiplicou, agora ele já está tomando conta de uma casa de amor, e toda vez que eu olho para ele, eu fico pensando: já pensou se eu não tivesse ido? Já pensou se eu não tivesse vencido o meu cansaço? Se eu não tivesse gastado a gasolina? Valeu a pena. Então você vai olhar para pessoas lá na frente e você falar: valeu a pena. O Senhor fez e eu fui um canal de bênção na vida dela. Feche teus olhos, Pai. Eu quero te pedir em nome do teu filho amado Jesus, ó Pai, que essa igreja tenha um batismo de amor cada vez mais, ó Pai. Que essa igreja seja uma igreja cheia de pessoas que amam vidas, que amam almas, assim como o Senhor ama, ó Pai. Pessoas que convidam, pessoas que se importam, pessoas que disponibilizam o seu carro, que abre a sua casa, que disponibiliza o seu tempo, ó Pai, que não está apegada a coisas, mas que ama pessoas, ó Pai. E que essa igreja possa viver o extraordinário, ó Pai. Que essa igreja possa viver um avivamento de salvação, que haja muitos batismos, que haja muitas multiplicações, que hajam muitos casamentos, ó Pai. Aquele que mora junto tem o desejo de se casar. Essa é a igreja saudável que o Senhor deseja, ó Pai. E eu profetizo sobre essa igreja. Assim eu oro, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Antônio, chega para cá. Obrigado pela oportunidade. Essa mensagem que é uma mensagem longa. Se eu passei do horário, me perdoa. Que Deus abençoe. Eu quero o Senhor em breve lá na Atos de Amor. Eu quero te ouvir. Você possa levar um povo lá também para conhecer e adorar junto conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, pelo pastor Wagner. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pelo teu filho, por sua família, pela igreja, Atos de Amor. Que o Senhor continue, Pai, a derramar, Deus, uma unção especial sobre o teu filho, no nome do Senhor. Que ele continue, Deus, sendo usado por ti como instrumento, Deus, em tuas mãos. E que vidas venham ser rendidas, ó Deus, diante do Senhor, através do teu filho, por meio do teu filho. Que ele seja, Deus, abençoado no nome de Jesus ainda mais. Essa igreja, Deus, o abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o retorno para a sua casa, para a sua comunidade de fé, na mesma bênção que ele chegou aqui, que ele volte com as bênçãos dos céus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor.